Boa noite. Pai seja convosco, amém? Nem começamos, eu já estou chorando. Eu queria me apresentar, então, como o pastor perguntou quem me conhecia. Eu sou Ana Maria, sou filha do Patrício e da Pâmela. Vocês conhecem com certeza mais os meus pais do que a mim, alguns, né? E eu estava pensando, este ano, no dia 13 de novembro, eu vou cumprir 25 anos que eu me batizei aqui na igreja. Né? Lá no Recanto da Paz, naquele batismo grande. E aí eu sei que você me olhando vai dizer, 25 anos batizada, não parece com cara de 25, né? Mas eu tenho 41 anos e tem 9 anos, eu vou completar 9 anos que eu estou em missão integral, lá em Curitiba, na Jocum Sem Fronteiras. Só que eu comecei a minha caminhada aqui, com o ITQ. Eu fiz 4 viagens missionárias e na primeira que eu fui para o Paraguai, eu passei muito frio, foram 10 dias, eu tinha certeza que eu jamais seria missionária. Eu disse, não, missão não é para mim, 10 dias é o meu limite. E aí depois eu participei de outras 3 viagens, 2 para o Rio Grande do Sul e uma para o Mato Grosso do Sul. E depois eu comecei a fazer o ITQ. No ITQ, nós tivemos uma convenção missionária aqui, e foi naquele ano, em 2014, que o Senhor, em 2014 o Senhor me chamou, só que eu estava fazendo o ITQ, então eu entendi de concluir o ITQ e depois ir para a missão. Naquele dia que o Senhor me chamou, eu já estava pronta para chegar em casa e arrumar a mala, eu só não sabia para onde eu ia. Mas eu entendi de realmente concluir, falei com a irmã Neide, e ela disse, Ana, tudo que você está aprendendo aqui, você vai usar, não tem problema você continuar aqui, conclua o que Deus te disse para fazer, e com certeza Ele está te mostrando um próximo passo. E aí foi quando, em 2016, eu fui para a missão integral. E hoje o meu trabalho é de engajamento bíblico e discipulado. O que é isso, Ana? Quantas versões nós temos da Bíblia, certo? Até quando eu fui passar para eles o que nós íamos ter hoje como palavra, eles perguntaram, qual a versão? Muitos de nós temos muitas versões, certo? Mas quantas delas você lê? Há quantos anos você é cristão? E quantas vezes você já leu a Bíblia completa? Se nós não tivermos a Bíblia como nosso alicerce de fé, é por isso que nós ficamos, será que eu fico aqui? Será que está certo? O pastor não está certo. Eu acho que isso não está bom. Eu acho que devia ter menos luz. Eu acho que devia ter mais luz. Porque nós focamos no que não é a verdade. Então, eu trabalho com engajamento bíblico. Nós temos um grupo de missionários em que eles são treinados na primeira etapa para poder inserir no que seria a missão. São 5 meses, depois 10 meses em que eles estudam a Bíblia completa. Nesses 10 meses, eles lerão a Bíblia 5 vezes, só que fazendo trabalhos. E aí, depois, eles vêm para mim, em que eu vou treiná-los para que eles possam ensinar a Bíblia. Porque depois de 10 meses mergulhados na Bíblia, a única coisa que a gente tem é como eu faço as pessoas conhecerem o que tem aqui? Como eu faço as pessoas conhecerem esse Deus que de eternidade em eternidade continua transformando vidas? E aí nós ensinamos o método de estudo indutivo, que é uma forma de que você possa estudar na sua casa, sem ficar dependendo dos outros, porque muitas vezes nós falamos, como a Bíblia é difícil, e aí a gente não lê porque é difícil, não é mesmo? Sim ou não? E aí a gente não lê porque é difícil. Mas a gente também não faz nada para tentar aprender. E nós ensinamos o panorama bíblico, de Gênesis a Apocalipse, narrando uma história única e mostrando, depois de Apocalipse, com a morte dos apóstolos, o que aconteceu com a Bíblia e com o cristianismo até os dias de hoje.
Então, nós vamos e ensinamos isso nas igrejas. Né? Nas igrejas que nos convidam, é um tempo de treinamento, e nós ensinamos as pessoas a engajarem com a Bíblia. Não dá para a gente continuar caminhando em fé sem nós caminharmos lendo e conhecendo mais das Escrituras. Não dá. E é uma coisa que vai dando sede, sede, sede. Então, hoje eu trabalho no treinamento bíblico e discipulado, mas ali na base nós trabalhamos com muitos treinamentos para missionários e envio de missionários para diversas nações ou dentro do próprio Brasil. Mas nós trabalhamos com treinamentos internos para a comunidade. Nós temos cursos de costura, cursos de panificação, de confeitaria, em parcerias com o Senai. Só que, como é uma parte de Ministério de Justiça e Misericórdia, nós entendemos que nós estamos desenvolvendo a comunidade local. Então, eles também depois recebem um treinamento de empreendedorismo. Porque ela aprendeu a fazer pão, eles aprenderam, então eles vão vender o seu pão. Aprenderam a fazer doces, venderão isso. A parte de costura, então nós fazemos treinamentos para a comunidade e treinamentos de missionários para envio. Isso de forma bem resumida. E atendendo também no esporte, a comunidade local com o futebol, porque nós sabemos que o esporte tem uma capacidade gigantesca de discipulado. Muito grande. Então, o meu trabalho hoje ele é mais interno, só que eu faço viagens a curto prazo para ensino. Então, dentro disso, eu já estive, como o pastor falou, na Argentina, já estive no Uruguai, em Roraima, estive no Amazonas no ano passado. E aí estive na Angola também, algumas viagens, e sempre a curto prazo, porque o meu chamado é ir e voltar, e treinar aquelas pessoas e continuar treinando. Né? Até, se em algum momento o Senhor me enviar, quem sabe, para mais longe, não sei. Né? E acreditem, eu sou uma das pessoas que, quando aparecem os missionários lá, que eles falam, olha, a gente está precisando de gente lá na Rússia. Faz 50 graus negativos, pode quebrar a orelha do frio. Aí eu estou dentro de mim, Deus envia, me envia, me envia, me envia. Eles não estão dizendo que o quarto é quentinho, e eu estou lá. Ah, tu precisa ir para a Espanha, mas o pessoal não te recebe bem, eles são, às vezes, não criados, e não sei o que. Eu assim, Deus, me envia, me envia. Até que o Senhor disse, não, Ana, você vai ficar. E vai treinar pessoas para irem. E eu disse, então eu fico e faço a sua vontade. Por isso, o meu trabalho hoje ele é mais interno, com viagens a curto prazo. E eu queria mostrar bem breve um vídeo sobre números, que eu acho que eles não são tão importantes com relação ao que nós conseguimos alcançar em nível de transformação. É só um pouco do que nós fizemos no ano passado, com alguns números e com os trabalhos que nós fizemos. Whatever you do, don't lose the Lord. When I look at my son, it's bringing me joy. The way that you looking at me made me feel like I won the award. Feel your breath when they press and record. In the booth, we just on one accord. With these verses, I'm going to war. I'm the stain for you, call me your boy. I just want to be used by my father. Cause the point is to show him my Abba. I just feel like the time is upon us. We the children in need of his guidance. I don't need no AP to live in this time. Like it's shady, we still not afraid. Tell my lady I'm here to the grave. Put me in like I play for the Braves. You had a good run, but he closing the game. Yeah. Behold him, build this with your own hands. Share your glory with no man. Leave my heart. Então, esses são alguns poucos números, né, que às vezes é importante nós termos para ver que a gente está avançando também, tá bom? E isso era uma apresentação, e para quem não me conhecia ou não sabia o que eu estava fazendo, e agora eu queria compartilhar com vocês sobre a palavra de Deus em Ezequiel 37.
E enquanto você abre, eu queria que você me respondesse: Deus castiga? Sim ou não? Deus castiga? Deus é tão bom. E Deus castiga? Ezequiel 37, nós vamos ler essa parte até o 14, ok? Do 1 ao 14. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porém em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos 4 ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas. Ó povo meu, porém em vocês o meu Espírito, e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Eu preciso fazer uma caminhada bem breve para nós chegarmos neste lugar, uma visão bem rápida e panorâmica, ok? Criação, Adão e Eva, eles caem. Deus faz uma promessa de redenção e ele recomeça com Noé. Eles caem. Amplia todo o pecado. E aí, então, Deus tem uma promessa de redenção que ele tinha dado em Gênesis 3,15. E agora ele vai começar uma nação com o chamado de Abraão em Gênesis 12. Certo? Estamos caminhando, todos conhecemos isso. Ok? Então, por que Deus precisa formar uma nação para si? Por quê? Por que Deus começou com Adão e Eva, não der certo, eles caíram ali? Deus não foi pego de surpresa, tá bom? Importante sabermos que Deus não foi pego de surpresa. Noé e sua família não conseguiram. Agora ele vai começar uma nação através de Abraão. Para que Deus precisa formar uma nação para si? Para ser o exemplo. Eu não sei se eu já falei, eu acredito que não, quando eu estive aqui a outra vez,
Mas eu acredito que é uma ilustração que vai nos ajudar e eu acredito que a gente precisa ter clareza sobre essa ilustração. Quem aqui tem 7 filhos? Ninguém? Quem aqui tem 5? 4? 3? Ah, ele aumentou. 2? 1? Ir com um filho no supermercado é difícil? Você iria com 7? Você vai com os seus 4? É difícil? E se você fosse ao supermercado e encontrasse, então, uma mãe com 7 crianças, como você imagina que eles estão? O que vem na sua mente primeiro? Caos? Eu ouvi caos aí em algum lugar? Alguém concorda que teria um caos com 7 filhos? Concordam? Mas e se você fosse ao supermercado, e encontrasse uma mãe com os seus 7 filhos, e desculpa a expressão, como patinhos, e a mãe andando e todos atrás, tranquilamente fazendo as compras? O que você pensaria? O quê? Alguma coisa está errada? Ou o que chamaria a sua atenção? Com quem você gostaria de falar, então, naquele momento? Você ia querer conversar com essa mãe? E dizer qual é o seu segredo? Sim ou não? Primeiro você ia pensar, talvez eles estão, com um remédio. Mas você não ia querer conversar com essa mãe? E dizer, você pode me ensinar o segredo de trazer 7 filhos ao mercado e eles não destruírem o supermercado todo? Sim? Para isso, Deus estava formando uma nação para si. Porque as outras nações, elas precisariam olhar para a nação que Deus estava formando e dizer, como vocês conseguem ter leis tão justas? Como vocês conseguem ter famílias tão abençoadas? Como vocês conseguem ser tão inteligentes? Por que a terra de vocês é tão próspera? Por que vocês são tão organizados? Por que vocês não ficam tão doentes? Eles precisavam ser um exemplo para as outras nações. E as nações deveriam vir e perguntar, como vocês fazem? Como vocês conseguem? Porque nós não estamos conseguindo. Com vários deuses que nós temos, nós não estamos conseguindo. Mas vocês têm um Deus e vocês estão conseguindo. Como isso é possível? E Deus dá as leis para esse povo, como uma expressão de redenção, para que eles voltassem a ter a imagem e semelhança de Deus e que eles fossem santos como Deus era santo. E Deus forma eles uma grande nação. E, gente, aonde eles são multiplicados? No lugar de escravidão. É no Egito. Eles entraram em 70 pessoas e eles saíram em quase 2 milhões. No Egito, no lugar de escravidão, eles são multiplicados. Vão para o deserto, Deus dá as leis, mostra como tem que sacrificar, como tem que adorar, para que eles fossem santos como Deus era santo. Só que faltava alguma coisa para que eles fossem uma nação. Terras. E aí nós vemos em Josué, Deus dando a vitória para eles e eles conquistam a terra. Pronto. Pessoas, terra, leis. Agora é só viver o que Deus prometeu. Viver em paz, viver em abundância. E na lei vai dizer para eles que eles tinham que ensinar para os seus filhos. Ensinem os seus filhos sobre a palavra, sobre a lei. E o que eles fazem? Não fazem. E aí nós entramos no período de Juízes. É um caos. É um caos o livro de Juízes. Aí eles pecam, eles são levados ou são vencidos pelos inimigos, eles clamam por socorro, o Senhor levanta um juiz, eles são libertos, um período de paz. Eles pecam, eles clamam por socorro porque estão sendo levados pelos seus inimigos, aí o Senhor levanta um juiz,
eles vivem um período de paz e eles pecam. Cansou? Pois é. São quase 400 anos que eles fazem isso. E o livro de Juízes termina de uma forma terrível, em que uma mulher que passou a noite toda sendo abusada, ela é cortada e enviado um pedaço dela para cada tribo de Israel, para dizer, olha como nós nos perdemos. E não bastando isso, quem era o rei dessa nação? Quem era o rei de Israel? Quem, gente? Deus. Deus era o Deus de Israel, o rei de Israel. Mas não contentes com ter simplesmente Deus como um rei, eles olham para os lados, mas aquela nação tem um rei. Mas aquela nação tem um rei. Mas aquela nação tem um rei. Nós queremos um rei. Quem tinha que ser exemplo? Eles. Mas eles estavam olhando para os outros, dizendo, nós queremos os que os outros têm. E aí eles vão até Samuel e dizem, Samuel, as outras nações têm um rei, nós queremos um rei. E Samuel fica bravo. E aí Deus diz assim, Samuel, não é você que eles estão rejeitando, é a mim. Pode dar um rei para eles. E aí começa o período de monarquia de Israel. Aí nós temos Saul, temos Davi, temos Salomão. O Salomão, o homem mais sábio, que falhou na lei. Ele teve só 700 esposas e 300 concubinas. 1000 mulheres. Ele fez alianças com outras nações. E trouxe a idolatria para Israel. E por causa disso, o reino de Israel é dividido. E aí agora eles têm 2 reis, do reino do norte e do reino do sul. No reino do norte são 19 reis que só fazem o que é mal. No reino do sul, nós temos 2 tribos que seriam preservadas, principalmente a de Judá, porque dali vinha a descendência de Jesus. Vocês estão comigo? Nós caminhamos em quase 4.000 anos de história em 10 minutos, considerando a criação. Quando eles foram para entrar na terra prometida, em Deuteronômio, Deus refaz a aliança com Israel. Por quê? Porque a aliança que tinha sido feita no deserto, todos aqueles que saíram do Egito morreram no deserto, por causa da incredulidade. Então, só a 2ª geração, depois de 40 anos, ia entrar na terra prometida. E eles estão lá para refazer a aliança. E em Deuteronômio 28, eu não tenho como ler com vocês, mas marca Deuteronômio 28, é extremamente importante. O Senhor vai falar das bênçãos pela obediência. Ele diz assim, se vocês forem obedientes, a terra de vocês será fértil. O ventre das suas mulheres e dos seus animais será fértil. A chuva virá no tempo certo. A terra vai permanecer sendo de vocês. Se vocês forem obedientes, vocês serão abençoados. Mas se vocês forem desobedientes, virá a maldição. Então, a terra já não será próspera, não terá chuva no tempo certo, o ventre das mulheres de vocês será estéril. Vocês serão levados pelos seus inimigos e vão perder a terra que eu dei para vocês. E vocês serão levados para cativeiro. Eu queria que abrisse Deuteronômio 28, 41. Deuteronômio, gente, nós estamos falando de 1406, mais ou menos, antes de Cristo.
E está lá em Deuteronômio 28:41. Vocês gerarão filhos e filhas, mas ficarão sem eles, porque serão levados ao cativeiro. Aqui ele já está falando das maldições pela desobediência, ok? Então ele está falando, em 1406, que se eles não obedecessem, eles seriam levados para cativeiro. E tudo isso para nós chegarmos aqui. Deus sabia que o seu povo iria falhar. Por isso que ele dá até os sacrifícios. Se Deus achasse que eles não iam falhar, ele só ia dar a lei, não ia dizer como pegar o perdão. Sim ou não? Mas ele dá até como eles seriam perdoados. Lá em Levítico nós vemos tudo isso. Vocês, como pais e mães, realmente acham que os seus filhos nunca desobedecerão vocês? Acham? Antes de ter, tem uma leve, esperança de que você nunca vai precisar corrigir o seu filho. Não, o meu filho nunca vai fazer manha. Uma leve esperança. Mas quando você começa a falar para o seu filho, para, que você vai vou te castigar. Você vai ser disciplinado. Para. Vocês falam isso? Não? Sabe? A varinha é o último aviso. Sim ou não? O último aviso. Se você não parar, disciplina. Qual foi a voz que Deus levantou para dizer para os seus filhos? Para, senão vocês vão para o cativeiro. Volta para a aliança. Volta para o que vocês se comprometeram comigo. Volta. Quem é essa voz de misericórdia da parte de Deus, que Ele está dizendo, eu não quero te castigar, eu não quero te castigar. Mas eu já te avisei que eu iria te castigar se você não me obedecesse. Para, volta, para, eu não quero te castigar. E eu sei que muitas vezes dói mais no pai castigar e na mãe do que no próprio filho. Porque ele queria que ele ouvisse. Ele só queria que ouvisse. Por favor, eu não quero ter que te castigar. Eu não quero. E quem Deus usa para ser essa voz para o seu povo? Os profetas. E Ele não envia poucos profetas. Aí Ele começa a enviar Joel, Amós, Ele envia Miqueias, Isaías. Isaías ficou quase 60 anos pregando, arrependam-se, arrependam-se, voltem para a lei, arrependam-se, arrependam-se. E o que o povo fez? Meu pai não vai me castigar. Eu, o filho amado, Deus não vai me castigar. Só que sabe o que é mais impressionante? É que naquele período, se uma nação era derrotada, não era a nação que era considerada derrotada. Quem era considerado derrotado e perdedor? Deus. Se esse povo é derrotado por uma outra nação, quem perdeu foi Deus. Só que a única forma de disciplinar o seu povo, que não quis ouvir a voz dos seus profetas, foi o cativeiro. E aqui nós estamos falando do cativeiro do sul. O norte já tinha caído em 722 pela Assíria.
E aqui é a queda do Reino do Sul. Ezequiel está no cativeiro. E eles estão dentro do cativeiro. Ainda Jerusalém não está toda destruída. E eles ainda não entendem por que estão de castigo. Por que nós estamos aqui? Nós, nação santa, o templo está na nossa terra. Deus habita em nosso meio. Por que nós estamos aqui? O que nós fizemos? Não fizemos nada. Nós somos santos. Nação escolhida, um povo eleito. O que nós fizemos? Não, nós não. E Ezequiel precisa dizer, nós estamos aqui por nossa culpa. Porque nós não obedecemos. Porque nós não quisemos ouvir o que Deus nos chamou a fazer. Nós somos responsáveis por tamanha dor. Porque houveram muitas mortes. E o que Deus mostra para Ezequiel no meio da Babilônia? Que há muito tempo a glória dele não estava mais em Jerusalém. Não estava mais no templo. Por causa da idolatria deles. E ele diz, eu não estava lá. E ele mostra para Ezequiel. Em visões, ele leva ele e vê a idolatria dos sacerdotes. O povo falhou, os sacerdotes falharam, o rei falhou. A nação toda estava corrompida. Quando Deus levanta um profeta, ao contrário do que hoje nós vemos, que as pessoas se alegram com a presença de um profeta, as pessoas não queriam um profeta. Um profeta não era celebrado. Um profeta era odiado. Os profetas eram mortos, porque eles vinham lembrar as pessoas que elas estavam fora da aliança. E aqui Ezequiel, o Senhor o leva em visões. E essa é uma das visões bastante conhecidas, mas eu não sei se você conhecia a intensidade dessa dor. A intensidade desse vale de ossos secos. E por isso eu trouxe você até aqui. E o Senhor mostra para ele ossos que estão sequíssimos. Não tinha nada de vida ali. Nada, a palavra vai dizer sequíssimos. Só que Deus faz uma pergunta desafiadora. Ele pergunta, filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Você, se estivesse diante de tantos ossos, o que você diria ao Senhor? Sendo sincero, o que você diria ao Senhor diante de vários ossos? Você teria coragem de dizer, é claro, Deus, só você não está vendo. Você teria coragem de dizer isso para Deus? O que você diria para Deus? É possível reviver esses ossos, gente? Se vocês respondessem agora para Deus, respondam para mim. É possível reviver esses ossos? Sim ou não? De forma humana, é possível reviver esses ossos? Ezequiel respondeu? Ele foi esperto. Que provavelmente ele responderia o que nós dissemos. Deus, não. Não tem como. Mas o que ele respondeu? Senhor Deus, Tu o sabes.
diante da impossibilidade humana que ele estava vendo ali, ele viu o impossível, do Deus do impossível, o Todo-Poderoso, de toda essa história que eu narrei para vocês de forma muito rápida. Ele conhece a história de Israel, ele conhece a história do Deus Todo-Poderoso, que formou os céus e a terra, que formou uma nação para si, que libertou eles do Egito, que deu uma terra que eles não conquistaram, gente. Quem conquista no grito? Por mais lindo que seja o louvor, quem faz derrubar muralhas de Jericó, cantando e depois gritando? Vamos tentar, vamos derrubar essas paredes no grito, será que a gente consegue? Deus fez eles participantes dessa vitória, mas quem venceu foi Deus. Ezequiel sabia que ele estava com o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. O que hoje está sequíssimo na sua vida? O que hoje o Senhor pode olhar para você e dizer: ei, é possível reviver? É possível reviver o seu ministério? É possível reviver a sua família? É possível reviver aquele que está perdido? É possível reviver? O que hoje está sequíssimo? A sua esperança? O primeiro amor que fazia você se mover e dizer para as pessoas quem é esse Deus Todo-Poderoso? O que hoje está sequíssimo? Eu não sei, mas eu sei que tem algo que está sequíssimo. E o Senhor está perguntando: o que hoje está sequíssimo? Um dia, era Páscoa. Nós estávamos celebrando lá em Curitiba. E tinha um sonho que Deus estava compartilhando comigo. E apesar de eu ser muito sonhadora, eu sou uma pessoa que sufoca sonhos. E tenho aprendido a não fazê-lo. Mas Deus tinha compartilhado um sonho comigo, e eu estava orando, só que eu já estava perdendo a esperança naquilo que Ele estava falando, e eu estava brava. E era Páscoa. E nós estávamos louvando, eu não sei se eu vou lembrar do louvor agora, eu sou ruim de lembrar as letras. Só que é aquela que diz, né, que a tumba está vazia, que Ele não está mais ali, tem várias assim, né, mas é isso aí. Era Páscoa. E aí, então, eu estou lá, orando, chorando, e o Senhor me dá uma visão. E nessa visão, era como se tivesse um pano preto. E tinham ossos de um bebê. E, então, não tinha vida, eram ossos. E o Senhor chegou e falou para mim: Ana, por que você acha que todos os sonhos que eu te dou são de morte? Porque você não acredita no que eu estou te falando. E eu fiquei extremamente constrangida e confrontada. E eu comecei a clamar e dizer: Deus, me perdoa, eu sei quem você é, eu sei como eu cheguei aqui, eu sei o que você tem feito na minha vida e na minha história, me perdoa. Me perdoa por não acreditar nos seus sonhos para mim. Me perdoa, Senhor, por só ver vales de ossos secos. Me perdoa por não olhar para você.
que é o Deus do impossível. Me perdoa. E de repente eu vi um bebê com a bochechinha vermelha. E antes de começar me emocionei porque vieram gêmeos e eles estavam com a bochechinha vermelha e eu lembrei disso. Vivos, que lindo, que precioso. Como criança expressa vida, renovo, esperança, sim ou não? Quando elas chegam. E naquele momento eu entendi que o Senhor tinha me perdoado por olhar com os meus olhos e não para quem Ele é, o Deus do impossível. E aí algumas coisas começaram a romper naquilo que Deus tem comigo e para mim. Mas nesta noite, o Senhor pediu para perguntar: o que está seco? Aonde você perdeu a sua esperança? Porque você pode ouvir, se arrepender e ver a vida brotar. Ou você pode ficar nesse lugar de castigo. Quem sabe está seco porque Deus já disse o que você tinha que fazer e você não fez ainda. E nessa noite, se você entender de não se arrepender, eu não sei se vocês já passaram por isso, mas vocês já viram crianças que elas já chegam e se colocam sozinha de castigo? Ela já fica brava, ela já vai e fica pro castigo sozinha. É quase como se você estivesse se colocando sozinho de castigo. Mas nessa noite o Senhor tem um chamado ao arrependimento por você não conseguir ver com os olhos dele o que ele já te disse. Por você não conseguir confiar no que ele já te falou. E às vezes são pequenas coisas, mas que você foi deixando morrer. E agora já é um vale. Só que a palavra aqui está dizendo porque eles foram para o cativeiro por causa da desobediência deles, por causa da teimosia deles, porque eles não quiseram ouvir ao chamado que os profetas traziam, eles não quiseram se manter na palavra. E aqui o texto mesmo vai explicar o que são esses ossos. O que são esses ossos? O texto nos diz o que são esses ossos. No versículo 11 ele diz: então ele disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Aonde você perdeu a sua esperança? Para quem você está olhando? E você pode achar: não, eu não perdi a esperança, mas para quantas pessoas você tem proclamado essa verdade? Talvez você não tenha proclamado porque você acha que essa geração não tem mais jeito. Porque o Brasil não tem mais jeito. E se esse é o nosso pensamento, o que esperar daqueles que estão lá fora? Se a nossa mensagem é uma mensagem de esperança e reconciliação, se nós não tivermos esperança para a nossa igreja, se nós não tivermos esperança para Joinville, para o Brasil, para o mundo, como nós estamos vivendo? Sem esperança. Eu não vou mais falar, eu não vou mais pregar, não tem jeito.
Não adianta. Eu já falei e continuem falando. O nosso chamado é para proclamar o Evangelho, proclamar o Evangelho, proclamar o Evangelho, até que o Senhor venha. Mas eu não sei, Ana. Eu não cresci num berço cristão. Eu me converti aos 16 anos. Mas eu cresci num lar em que moral e ética foram extremamente inculcados na minha vida. Mas eu não tinha o Senhor, então eu não tinha nada, né? Só que quando eu conheci o Senhor, e eu via as pessoas pregando, eu dizia, Deus, eu quero falar dessa palavra, eu quero falar. E não era por causa do púlpito, era por causa da palavra. É porque eu queria saber falar daquele Deus que estava me transformando inteira, me rasgando inteira, e mostrando quem eu era, quem Ele era. E eu dizia, Deus, me deixa um dia pregar, me deixa um dia falar sobre quem você é. Mas eu não comecei aqui no altar, gente. Todos os cursos que tinham na igreja naquele momento, se tinha de célula, se tinha de não sei o que, eu estava lá. Eu me inscrevia, eu ia e fazia. Aí eu e a minha irmã nos inscrevemos para dar aula no culto infantil, de 7 a 9. Aí eu estudava, porque quem tinha que dar aula era eu. A minha irmã não gostava disso, e eu sempre fui mais exibida, eu gostava de dar aula. Desde a escola, eu sempre gostei de apresentar trabalho, sempre. E a minha irmã não gostava, então nós organizávamos tudo e quem dava a aula era eu. Só que eu não conhecia a Bíblia. Então eu tinha que estudar, mesmo que fossem crianças. Porque às vezes a gente acha, não, a gente vai dar um jeito. Não vai, gente. E ainda bem que eu tinha esse cuidado. Eu lembro quando eu descobri do arco, que a Bíblia fala, a gente chama hoje de arco-íris, de Noé, da aliança. Eu fiquei toda feliz, eu disse, nossa, o arco-íris. Eu nem sabia que isso era uma aliança. E eu toda feliz, eu vim para o culto infantil, vou ensinar as crianças. E quando eu fui falar, elas, o arco-íris, a aliança. Eu disse, poxa, as crianças já sabiam, eu que não sabia. Que privilégio é crescer ouvindo a palavra de Deus. E elas conheciam. E quantas vezes eu achava que eu ia ensinar alguma coisa que elas já sabiam. E eu comecei ensinando as crianças e aprendendo com elas e sabendo que eu teria que estar sempre preparada. Para crianças, adultos, seja quem fosse, eu teria que estar sempre preparada. E não só com conhecimento, mas com uma vida transformada. E aí, depois, eu trabalhei bastante na igreja, fazendo teatro. Mas um dos meus trabalhos também com os jovens foi limpando banheiro, na Casa Atos. Eu trabalhei com o pastor Paulo, trabalhei com o pastor Nelson. Nós tínhamos a Casa Atos, tinha que limpar. Eu ia limpar banheiro. Porque eu queria estar ali, eu queria ver acontecer o movimento. Depois eu fiquei viúva, sedenta por conhecer mais de Deus, porque eu não queria me perder dele no meio da minha dor. Eu comecei o ITQ. Foi cura para minha alma. Como aqueles 3 anos foram preciosos. Eu quase fui expulsa da sala por ficar rindo com a Elaine. Foi cura.
Porque eu estava mergulhada na palavra, na verdade, e aprendendo mais de quem Deus é, mais de como ensinar as pessoas, mais de como poder cuidar das pessoas. Mas eu sabia que não tinha terminado. Era um começo de uma palavra que não termina de ser descoberta e de ser vivida. Mas assim que eu terminei o ITQ, o Senhor me levou para Curitiba. E eu sou tão grata ao ITQ por tudo. O meu sonho era dar aula no ITQ. Mas eu tenho dado outras aulas. O que morreu? No que você não crê? Qual a sua desculpa para não pregar o Evangelho? Eu lembro quando eu conheci as células, eu conheci primeiro lá no litoral, e depois veio para a igreja, e eu tinha uma célula na minha casa. Como eu amava. Foi difícil fechar minha célula. Eu amava aquele tempo com as mulheres. Eu amo poder falar de quem é o Senhor. Você tem falado desse Deus de esperança? Ou você tem dado desculpas? Não espere a sua família estar perfeita, porque nunca estará. Não espere você saber tudo, porque você nunca saberá. Esse é só Deus, que sabe todas as coisas. Mas também não use de desculpas para não se capacitar. Eu vou com o que eu tenho. Não. Você precisa dar mais. Você precisa construir um caminho com o Senhor. E de repente não é numa sala de aula, mas você está perdendo o seu vizinho, o seu amigo, o seu familiar. E muitas vezes, gente, não é sobre ficar o tempo todo querendo abrir a Bíblia na frente das pessoas, mas é ter uma palavra de esperança, ter uma palavra de verdade, é chegar e dizer, o que eu posso fazer por ti é orar. O outro dia eu estava na casa da minha prima, a filha dela teve um surto de alergia. Aí eu fui, abracei, orei. Eu disse, o que eu consigo fazer agora é orar. Vamos orar para que os médicos tragam um bom diagnóstico, mas eu quero te dizer que eu creio na cura e eu vou orar por cura. O que você tem feito com tudo que você tem recebido? E se você não tem o suficiente, o que você está fazendo para ter? O que você está fazendo para ter? Eu lembro que quando eu casei, eu queria fazer o curso de Casados para Sempre. Aí eu estava esperando ter filho para fazer educação de filhos. Gente, o que nos para? O que te para? O que te impede de fazer a diferença? Eu não sei. O que te impede de aprender? O que está seco hoje? Talvez você já está num lugar de castigo pela desobediência. Mas o Senhor tem uma oportunidade para todos nós neste dia. E se os seus ossos secos não são a sua família, não é a saúde, mas foi o tanto de vezes que você falou, não tem jeito para essa geração. Não tem mais jeito para essa terra. O pastor André começou dizendo que o Senhor está preparando um lugar. E esse é o nosso lugar de esperança. Se a sua esperança é terreno, é por isso que você está assim.
Porque não é aqui, a nossa promessa não é para esse tempo, ainda que o Senhor vai nos proporcionar momentos de abundância, momentos de paz, momentos de alegria, sim, mas ainda nós veremos os nossos morrerem, ainda nós veremos pessoas enfermas, ainda nós veremos, mas a nossa esperança não é terrena, a nossa esperança é eterna, e o Senhor foi preparar um lugar. Você quer chegar sozinho com a sua família? Não tem ninguém que você queira levar para esse lugar que o Senhor está chamando? Não é nossa responsabilidade convertê-los. Quem convence é o Espírito Santo, esse não é o nosso papel. Mas é sim a nossa função anunciar, falar, amar, cuidar, pregar. Só que a mensagem que nós ouvimos constantemente no Instagram, nas redes sociais, é que não dá para sofrer, né? Nós temos que ser felizes, o importante é ser feliz. Por que vou me preocupar com o outro, ficar sofrendo pelo outro, chorando pelo outro, orando pelo outro? Eu vou viver a minha vida. É uma mensagem totalmente contrária ao Evangelho. Me diga, qual dos homens que foram tão importantes diante de toda a história bíblica que eles não passaram por sofrimento? Se o sofrimento expressa derrota, então Jesus é o maior de todos os derrotados? Como ele morreu para nos resgatar? Com muito sofrimento e humilhação. E nós queremos o quê? Aconchego? Alegria? No amor não tem dor. E o que Jesus fez foi o quê? Uma expressão de amor pela dor. Não é nosso papel convencer, mas é sim nossa responsabilidade anunciar. Mas se hoje você está diante de um vale de ossos secos porque você não acredita, não tem como você pregar esperança. Não tem. O primeiro a se arrepender, precisamos ser nós. Nós precisamos ser os primeiros. Nós. Quem sabe o Senhor já disse para você, vai, fala para o pessoal da sua empresa, para os seus funcionários. Não, Deus, que vergonha, não vou falar, não sei, eles não vão querer, não vão aceitar, não quero. Fala para a sua vizinha, não, ela é brava, ela não gosta de mim, ela não quer saber. Quem sabe é dentro de você. Eu não, Deus. Eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sabe tem uma enfermidade, a sua vida financeira, fizeram você desistir. Não tem esperança. Como eu vou orar por cura? E eu queria convidar você a fechar os seus olhos.